Olá, paz do Senhor a todos. Queremos trazer mais um texto da Palavra de Deus para elevo espiritual e meditação dos irmãos, baseado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11, onde justamente fala sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Maria estava chorando fora do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso, meu Deus e vós. Quando eu olho essa expressão tão bonita que a Bíblia Sagrada traz, especialmente no Evangelho de João, que nos leva a ter uma visão muito interessante, porque João, ele é aquele que dá a impressão que é muito mais detalhista quando ele começa então a trazer a narrativa acerca da ressurreição de Jesus. Aqui, se os irmãos começam a ler desde o capítulo 20, do início, do primeiro versículo, os irmãos vão ver que no primeiro dia da semana foi Maria Madalena ao sepulcro. Ela chegou lá, ela viu a pedra removida. E quando ela viu a pedra removida, ela correu e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos. E João aqui classifica a quem Jesus amava. E quando chegou justamente naquele local, ela contou: olha, eu fui no sepulcro, a pedra não está no lugar. E eles correram para o sepulcro para ver o que já tinha acontecido naquele lugar. E quando chegaram naquele lugar, foram surpreendidos, porque realmente a pedra estava revolvida. E a história aqui, o texto diz que João, ele parou ali na porta do Pedro entrou dentro do sepulcro, melhor dizendo, e quando ele entrou lá dentro, ele observou realmente. O texto também, se você olhar a narrativa, João, ele diz que Maria olhou para dentro do sepulcro, né? E quando ela olha dentro do sepulcro, então ela começa agora a ter ela tem uma visão. Ela vê dois anjos, um à cabeceira, outro aos pés do lugar onde Jesus estava, e ela fica maravilhada com isso. O versículo 12 diz: viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazia o corpo, né, onde já estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então ela dá uma resposta àqueles anjos. É justamente algo, o que me chama a atenção nesse texto é o fato de, às vezes, embora nós termos uma comunhão muito íntima com Deus e vivermos a vida servindo ao Senhor, nem sempre as coisas que deveriam ocorrer primeiramente para nós ocorrem. Como no caso, se os irmãos analisarem bem, Pedro, aquele que estava ali sempre ao lado de Jesus, junto com o apóstolo João, estava sempre vivendo e andando ao lado do Senhor. Mas nesta feita, os irmãos observam que Maria Madalena foi quem foi ao sepulcro. Ela foi ao sepulcro, outro texto diz que foi ela com outras Marias e outras mulheres. Chegando ali, a intenção era ungir, melhorar, né, preparar o corpo, mas a surpresa é que a pedra estava retirada. E isso causou uma estranheza. Ela corre avisar os discípulos: olha, tem coisa errada, aconteceu alguma coisa, vocês precisam ver o que aconteceu lá. Eles correm ansiosos, porque também queriam saber o que estava acontecendo. E quando eles chegam no sepulcro, João faz questão de mencionar esse detalhe, que Pedro entrou, né? E mais Maria, o texto me faz entender que ela estava olhando do lado de fora e ela viu essa visão de anjos, que ali então provoca um diálogo entre ela e pergunta: por que você chora? Como quem diz: aonde foi que você colocou a sua confiança, a sua esperança? Agora você está desesperado, por que choras, mulher? Como dizia, de certa forma eu interpreto que dizem: não há motivo para chorar, não tem necessidade de ficar se desesperando e chorando. Os anjos não completam a frase, mas ele estava dizendo: ele já ressuscitou, ele não está aqui, ele havia dito para vocês, né? Então, o que eu aprendo aqui e aplico aos irmãos que nos vê
é que não é, às vezes você é a pessoa que ora mais, que busca mais a presença de Deus, mas as revelações de Deus às vezes são direcionadas a pessoas específicas. No caso, a Maria Madalena, ela recebe a visão, ela vê os anjos, ela tem um privilégio muito grande, os anjos interagem com ela, falam com ela, mesmo Pedro estando dentro do sepulcro, ali tentando descobrir o que aconteceu, quem tem a visão é quem está do lado de fora, e precisamente Maria Madalena é ela quem tem a visão da glória de Deus, da dimensão do poder de Deus. Então aplico isso hoje na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se julgam por estar no lugar do ocorrido ou estar ali no momento, acreditam que só eles têm a primazia de poder ter o privilégio de estarem olhando e contemplando essa situação, quando na verdade a visão é para outra pessoa. Deus dá uma visão para outra pessoa e essa pessoa então tem um particular especial e conta isso aos discípulos para livro espiritual. Um outro detalhe que também é muito importante frisar é que enquanto isso está ocorrendo, vocês continuam lendo o texto a partir do versículo 14, diz: e tendo dito isto, voltou-se para trás, né? Um pouquinho antes do versículo 13, ela ouve uma voz e diz: por que choras? E ela acredita que é o homem que cuida ali daquele lugar, e ela diz: onde vocês colocaram? Porque se vocês tivessem me falado onde vocês colocaram o corpo, eu iria, né? E levaria. Mas aí então ela vira, voltando-se, viu Jesus em pé, mas não sabia, ou seja, quando a pessoa está num ambiente espiritual, como Jesus agora havia ressuscitado, o corpo já estava ali, de certa forma, no corpo recebendo o poder de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Então, quem está no mundo físico e carnal não consegue ter uma visão clara das coisas de Deus, entendeu? Por isso que ela não consegue decifrar quem é Jesus. Jesus conversa com ela, mas ela não entende. Versículo 15, aí disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela ainda acredita que é o homem que ali está cuidando do jardim, mas no versículo 16, corrigindo a minha fala, diz aí: disse-lhe Jesus: Maria. Né? Uma forma de falar carinhosamente. Sabe quando você chama a atenção de uma pessoa? Ô fulano, presta atenção, olha, vê, sou eu. Então agora ele se revela para ela, confortando o coração dela, dando alegria e satisfação. Isso também nos faz entender que quem está preocupado com a obra de Deus, nesse texto eu entendo o seguinte: quem está preocupado em fazer as coisas, às vezes a ansiedade, a correria, o dia a dia, nós acabamos nos descuidando de observar os detalhes de Deus falando conosco. E justamente nessa ocasião, o Senhor fala com ela de uma forma carinhosamente, abre um diálogo muito abençoado ali, fala o que ela tem que fazer, explica para ela, fala para não ficar detendo ele ali, porque ele ainda não subiu para o Pai, mas manda ela avisar os discípulos. O que eu quero aplicar nesse curto espaço de tempo, nesse vídeo tão pequeno, é duas coisas importantes, meus queridos irmãos. Você que é cristão, você que é um obreiro do Senhor, entenda, fazer a obra de Deus exige cuidados, exige dedicação e exige atenção. Então, no caso, usando a figura de Maria, dedicação. Ela vai para ver o que estava acontecendo após Jesus ser crucificado. Ela está no local, ela está em loco, ela está observando a cena, ela está interessada em saber as coisas. Os outros discípulos estavam apreensivos, atemorizados e de certa forma restritos a um ambiente. Ela leva a notícia, porque ela é divulgadora da palavra de Deus. Levando essa notícia, ela provoca ali uma reação muito importante, onde os discípulos vão de encontro e começam então agora a ter uma visão do fato que está acontecendo, que é a salvação, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando-se para este lugar, o que ocorre? Quem busca fazer a obra de Deus sempre terá o privilégio de ter visões de Deus e visões espirituais, porque eles buscam o conhecimento do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Então, meus amados irmãos, o outro fato que eu acho muito interessante é justamente que, além de ver a visão de Deus, ela tem um próprio diálogo em particular com o próprio Senhor, e no momento da ressurreição, e recebe a palavra e o que ela deve fazer, porque ela deve avisar os discípulos, ela deve orientá-los acerca do que ele vai fazer ainda, né? Porque ele diz no versículo 17: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então a notícia é recomendado para que ela leve a notícia aos discípulos. Que maravilha, né, meus irmãos? Samuel está aqui do meu lado, também ajudando aqui a gente, né? Cuidando aqui da parte técnica, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje. E para a conclusão e para a reflexão, fica assim: não importa se você corre bastante, também não importa se você é se julga o mais chegado ou lhe considera o mais chegado. O que você deve considerar é que quando Deus tem um plano na sua vida, Ele vai te usar mesmo do lado de fora do sepulcro, mesmo de fora de uma situação, Deus vai te mostrar o que está acontecendo e vai te orientar o que deves fazer. Entende isso? Então fique com sua palavra. O importante é você crer, acreditar, se dedicar e fazer a obra do Senhor. Não basta querer estar em eminência no primeiro lugar. O importante é estar fazendo a obra de Deus, para que o poder de Deus atuando na tua vida te revele as coisas do céu e você tenha um particular de Deus, certo? Grande abraço. Esse é mais um vídeo da série que nós estamos publicando, Edificando na Fé, e isso provoca a edificação espiritual, porque eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: que embora já se faça mais de 2000 anos que Cristo morreu e ressuscitou, Ele ainda está presente em nossos dias. Ele também pode se revelar a você de uma forma maravilhosa. Fiquem com todos com Deus, um grande abraço, curta os nossos vídeos, compartilhe, né? Deixa o seu like. Deixe o seu like aí, curtir, né? E evangelize. Um grande abraço do pastor Aparecido, na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Até mais.